Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Binenos. Sim, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje falaremos sobre o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, para muitos que já estão inseridos no contexto religioso cultural judaico, já sabem do que nós estamos falando, mas para você talvez seja uma grande novidade. O Ano Novo Judaico em setembro, é isso mesmo. Então nós vamos continuar sobre esse tema com o Shemuel Zakai. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Shemuel, na TV Anuncimo. Olá, Shimon, também aos nossos convidados, Rabino Moshe Omeskani, também a Rabanit Carol Omeskani, são os nossos convidados especiais para falar sobre as nuances desse importante feriado judaico, Rosh Hashanah, que também é conhecido como Yom Radin, como Yom Teruah, e todas as culinárias, as rezas, as orações e o que acontece nesse importante dia de orações judaicas, de julgamento da alma de todo homem e de toda mulher. E entenderemos isso com o Rabino Moshe Omeskani nos falando sobre essa data importante do Ano Novo Judaico. E qual ano, Rabino? Qual ano que nós estamos entrando? Qual que é a transição? A gente vai entrar agora no ano 5.784. E o Ano Novo Judaico foi mencionado em setembro, outubro. Seria o primeiro mês do calendário hebraico. E muitos perguntam, mas a Torá não diz, o texto da Torá não diz que o Ano Novo seria em Pessah, que é o primeiro mês, enquanto que essa festividade de Yom Teruah, ou Yom Adin, ou como a gente chama de Rosh Hashanah, é no 7º mês. Então como é que se explica essa discrepância do texto com essa comemoração de Rosh Hashanah nesse período agora? Rabino, me permita, Claro. E mais ainda, para os telespectadores que nos acompanham aqui pela televisão, para eles, para muitos, o ano começa em janeiro e não em setembro, né? Então, essas diferenças. Tem essa diferença judaica técnica e tem a diferença do judaísmo para com as demais, né? E para com o mundo, porque não é uma questão civil. Embora religiosamente a gente comemore isso dentro da sinagoga, mas civilmente também o ano lá em Israel, no Estado de Israel, também se altera. Sim, se altera, é verdade. Na verdade, o ano em janeiro é um erro de cálculo, até porque os meses do calendário comum, a gente vê, setembro é o 7º mês, outubro, 8º mês, novembro, o 9º e dezembro, o 10º. Então, janeiro e fevereiro seria 11º, 12º, qual é o começo? Em março. Mas por questões religiosas no Império Romano, fizeram muitas alterações no calendário comum. E o mundo ocidental, o mundo globalizado, segue esse calendário. Mas a base do nosso calendário é uma base dentro do texto bíblico, em Gênesis, em Êxodo e assim por diante. Por isso que a gente comemora, então, Rosh Hashanah, o começo do ano, agora, nesse mês de setembro. E, dentro do texto, a gente vai ver essa pequena diferença. É em março ou é em setembro? Qual é desses 2 meses que deve ser o começo do ano, realmente, pela Torá? Bom, pela Torá, então, tem 2 começos de ano. No capítulo 12 de Êxodo, ele diz: esse mês será para vós o princípio dos meses. Quando? Lá em Pessah, que é o mais ou menos mês de março. Mas no capítulo 23 de Êxodo e o capítulo 34, ao falar, por exemplo, da festividade da colheita, que é o Sukkot, diz: ao sair o ano. Então, quando é que o ano sai? É quando ele começa. É igual, por exemplo, uma largada e a chegada, a saída e a chegada. Então, o começo do ano tem outro começo do ano também, agora no mês de setembro. Então, quando o mundo foi criado, que vai lá em Gênesis, lá foi criado quando? Agora seria o mês de Tishrei, setembro, outubro. Agora, para o povo que saiu do Egito, da escravidão para a liberdade, aí teve um novo começo de ano, que seria lá em março, abril, que é o mês de Pessah, que é a festividade chamada de Páscoa, que a gente conhece globalmente. Muito bem, então nós estamos entrando num período de começo de ano
né, é chamado de Rosh Hashanah. Esse termo Rosh Hashanah aparece no livro de Ezequiel, capítulo 40. Lá se usa esse termo Rosh Hashanah. Os outros termos para essa festividade é Yom Teruah, que é o dia do toque do shofar. O shofar é um chifre de carneiro, onde é anunciado o reinado do Eterno sobre o nosso mundo, aqui do mundo físico. Ele se dá a partir da criação de Deus, que é justamente no começo do ano, agora, o Rosh Hashanah. O Rabino, o profeta Ezequiel, que dá, o primeiro a dar o nome de Rosh Hashanah, é um profeta já da segunda comunidade do pós-exílio babilônico? Exato. O profeta Ezequiel, ele é do exílio babilônico. Ele manteve o povo mesmo no exílio, mesmo na Babilônia, com todas as dificuldades de preservar lá a crença no único Deus. Então ele foi um dos baluartes dessa preservação. E fez com que aquele povo que retornasse sem misturas, sem influências de outras culturas. Uma vez acontece com qualquer povo. Sim. Quando é exilado. Só para o telespectador compreender, o Shimon destaca que a diferença do calendário gregoriano, que é o calendário ocidental do cristianismo, e o calendário hebraico, o calendário civil de Israel e que regem também a vida de todos os judeus na diáspora, por onde se encontram. Então, dentro desse calendário judaico, existe também dois calendários, que é o calendário religioso, que inicia na Páscoa judaica, que é marcada pela saída dos hebreus do Egito, e o calendário civil, que rege toda a vida judaica, agrícola, o comércio, os negócios, em Rosh Hashanah, que é quando o homem foi criado. Né? Então são esses dois calendários e nós estamos agora no ano de 5.784, que marca exatamente de acordo com o cálculo rabínico e bíblico, né, a origem do homem. É isso, Rabino? É isso mesmo. O Rosh Hashanah representa isso. Então é comemorado fazendo uma festa. É uma época de retorno e de conexão com o Eterno. Então é tido como um período de Techuvá. O que é Techuvá? Techuvá é essa conexão bem próxima ao Eterno. Então nesse momento a gente se prepara, faz uma reflexão interna, vê os nossos defeitos, vamos tentar sempre melhorar. Então esse é o objetivo do Ano Novo. Não é uma passagem de festiva, só de festa. Pelo contrário, é de introspecção, para que a gente possa realmente cada vez melhorar o nosso serviço a Deus. Muito bem. E o Yom Hadin é o dia do julgamento, Rabino. Quais tipos de julgamento que o homem passa, que o judeu ou não judeu, o homem e a mulher passam nesse dia? E essa introspecção, que o senhor diz, não é exatamente um período de euforia, é um período de alegre, né, de festa, porém de introspecção, de meditação, de rezas e orações. Esse período agora, o Rosh Hashanah, que é o primeiro dia do ano que está entrando, ele representa uns 10 dias de penitência, que vai culminar com o dia do perdão, no dia 10 desse início do ano. Então esses 10 dias é um julgamento divino pelas nossas ações. Todo aquele que veio a esse mundo, foi criado, ele está sendo julgado, está sendo olhado de perto as suas ações. Então compete a cada pessoa fazer realmente um exame pessoal e tentar sempre melhorar. Esse é o nosso objetivo. Então o Yom Hadin, o dia desse julgamento, começa em Rosh Hashanah, no início do ano, ele vai culminar com o dia do perdão, que é um jejum completo de 24 horas. Rabino, é correto afirmar que o Yom Kippur ele é uma data também para se recorrer a maus decretos de um julgamento que ocorreu em Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico? É correto isso, Rabino? O Yom Kippur, ele representa justamente pelo próprio jejum que a gente faz. Você abandona toda e qualquer atividade para dedicar um dia completo para essa reflexão. O objetivo dele é transformar maus decretos em decretos positivos para cada um de nós. O Yom Kippur é uma data importantíssima, fixada na própria Torá. É o 10º dia do 7º mês, a gente contar a partir de Pêssar. E o 10º dia do primeiro mês, contando de Rosh Hashanah, que é o começo do ano.
Muito bem. Agora, o que se faz em Rosh Hashanah e nesses 10 dias que precedem Yom Kippur? Uma das principais características desse período é o toque do shofar, esse chifre de carneiro. Então, quando se toca o shofar, aquilo há um despertar dos corações. Então, aquilo é uma vibração que nos traz que Deus é o eterno, que Deus é o dono desse mundo, que a gente deve realmente revisar o nosso comportamento perante Deus e principalmente perante o nosso semelhante, e assim a gente fazer esse reajuste da nossa vida interpessoal. E nós também sabemos que existe a noite de Rosh Hashanah, onde os judeus se reúnem, né, para as rezas. Algumas comunidades fazem um jantar, né? Porque e tem essa diferença do Ano Novo judaico para o Ano Novo ocidental, porque o Ano Novo ocidental as pessoas vão para a praia, né? Soltam fogos, e os judeus não vão para a praia soltar fogos, né? Não se tem essa euforia. Tem alegria, como foi mencionado, mas tem essa introspecção, que é a parte principal. E é feito uma oração nas sinagogas, depois você chega na sua casa e você faz um jantar. E nesse jantar deve ter alguns alimentos que representam, digamos assim, um bom sinal para o início do ano. Primeiro vai se ingerir maçã no mel. A maçã é um alimento doce, o mel ainda mais. Então que a gente tenha um ano bom e doce iniciando para nós. Depois vai se ingerir a selga. A selga é uma palavra em hebraico que quer dizer mesmo que terminar. Então, que Deus termine os nossos inimigos e aqueles que querem o nosso mal. Tanto de dentro da gente, nossos próprios instintos, como muitas vezes inimigos de fora. Depois nós temos a ingerir, por exemplo, a abóbora, o jurumum. Então esse é um alimento que representa, no hebraico, o decreto escrito. O que Deus somente decrete sobre nós, decretos positivos. Depois vai ingerir algo como o romã, que dentro dele tem aquelas sementes, ou então semente de erva doce. Isso representa que Deus aumente os nossos méritos. E no final nós temos, pode-se ingerir uma cabeça de um carneiro abatido, ou uma cabeça de frango, ou uma cabeça de peixe, ou então uma cabeça de alho, para aqueles que são veganos, representando que a gente seja sempre pela cabeça e nunca pela cauda. Olha só. E tem algumas... O judaísmo, ele é plural, né? Existem muitas tradições, Isso, muitos costumes. Algumas comunidades têm a halá redonda, né? Isso. Eu não sei se dentro do sefardismo tem a halá redonda. A gente faz a halá redonda. É uma halá representa o doce. ciclo anual. Mas tem algumas que fazem doce com chocolate. Eu não sei se é bom a gente explicar, né? Entre o segmento sefardi e o ashkenazi, né? Que são algumas diferenças culturais, mas que muda de uma coisinha para outra, né? A halá, ela vai redonda, mas ela é salgada. Ela é salgada. Como pão. Olha só. Tá? Ela não é como um doce, porque senão sai do hamotzi para o mesonoto. Então a gente fala. Eu queria dizer é que, geralmente, os nossos pães, quando a gente vai comer pão, tu mela ele no sal. Isso, todo nosso sacrifício deve ser acompanhado de sal. Mas quando chega o Rosh Hashanah, aí tá a diferença. Esse pão redondo, vai melar ele no mel. Mas no ele mel. É salgado, ele é pão. Ele é pão. Ele é um pão. Você vai fazer o hamotzi. Em vez do sal, tu mela ele no mel. No mel. Muito bem, muito bem. Representando sempre um ano bom e doce para nós. Algumas comunidades fazem esse pão redondo, até com frutas cristalizadas, né? Com frutinhas. Então tem essas diferenças entre as culturas. Dentro do próprio judaísmo tem as diferenças culturais, mas o rabino e a rabanite vem de um segmento sefarade, né? Onde tem as suas características próprias. É verdade. O sefaradi tem sua própria tradição, mais de 1000 anos vivendo em países do norte da África, chegando até a Espanha e Portugal. Então é milenar essa tradição. E tem muitos rabinos que determinaram leis. A gente segue esse tipo de rabino, não dizendo que os dois estão errados. Cada um deve realmente seguir a sua origem.
A sua origem, a sua cultura. Agora, Rabanite, pratos típicos salgados, assim, de Rosh Hashanah. Consegue citar alguns para nós? Olha, muitos judeus marroquinos gostam de cuscuz marroquino, né? A própria dafina. Explica um pouco como são esses pratos. O cuscuz ele é uma farinha de semolina que ela é hidratada, né? Com um caldo de carne, que geralmente é feito com grão de bico, como se fosse um cozido. E aí você vai hidratar e depois você vai colocar legumes, geralmente abóbora, cebola, caramelizados, geralmente assados de forno. E aí você molha aquela farinha, coloca a carne que está cozida ou assada, se você quiser. E aí você enfeita aquele prato. Ele é um prato que você, ao se servir, rega com açúcar e canela. Então ele fica um prato agridoce, né? E muitos, em Belém, pessoal que é a comunidade marroquina lá, muitos fazem essa tradição, mantém essa tradição do cuscuz marroquino. E tem também a dafina, que é como se fosse uma feijoada de grão de bico, que leva carne, batata, ovo cozido, que é uma delícia também, e canela, né? Que geralmente, e canela. Geralmente essas comidas, elas têm essas especiarias, né? Com esse cheiro, essa coisa envolvente. Essas ervas orientais. Essas ervas, E muitas receitas com mel, com maçã. Sim, sim, muitas receitas com mel, maçã, bolo de maçã, né? Com as frutas cristalizadas também, muitas tortinhas. A comida ela ajuda a marcar a época, porque ela fica na memória. É verdade. Né? Veja, quando fala ali, algumas pessoas já subentendem, Rosh Hashanah, a halá diferente, né? A maçã com o mel, porque ela marca a tradição. Isso. Tem uma comida que se come também, que é muito gostosa, que é a almoronia. Explique para nós porque... É um frango assado, né, com uma berinjela, com bastante cebola, com azeitona e açúcar. Olha aí. Ele é quase que caramelizado o frango, né? Então ele também é agridoce. Então, uma delícia. Mas olha, também é diferente. Rabino, agora, já que é julgamento na tradição judaica, e o judeu está preparado para isso, o sefaradi tem uma tradição forte que é o Selirot, né? Isso. E a véspera de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, como que ela é marcada, Rabino? O que acontece nas comunidades sefaraditas? Muitos fazem Selirot já a partir de um mês antes. Esse mês atual que a gente está agora, chamado mês de Elul. E se a gente pegar um pouquinho dos signos do zodíaco, também tem a ver com a tradição judaica, estaria agora no signo de Virgem. Virgem representa a pureza. E é uma frase do profeta Jeremias, que diz: Chuve, Betulá de Israel. Volta em Techuvá, ó Virgem Israel. Para a gente chegar onde depois de Virgem, no signo da balança. Balança é o julgamento. O julgamento. Então, faz Selirot, são orações pela madrugada, a partir de meia-noite até às 6 da manhã. Então, geralmente se começa às 4, 4h30. Então, se toca o shofar nessas madrugadas. O intuito é despertar o coração para fazer realmente aquela revisão interna. E isso é feito, então, nesses dias. Alguns fazem desde o começo do mês anterior, todos os dias, menos Shabat, logicamente. Outros fazem somente segunda e quinta-feira. E outros vão fazer mais próximos de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, se os que fazem mais próximos vão chegar no último dia que antecede Rosh Hashanah, fazer esse Selirot. Quando acaba o Selirot pela madrugada, entra na tefilá da manhã, Shacharit. Depois da tefilá Shacharit, se faz a anulação dos votos. Como se dá essa cerimônia? 3 pessoas ficam sentadas, fazendo o papel de tribunal, de um Beit Din. Então, os que estão em pé vão declarar, pedindo que se anule seus votos, suas promessas, seus juramentos, todas as palavras que eles falaram e não cumpriram, tanto do passado como também para frente.
que a gente deve cumprir com nossas palavras. Então, às vezes, a gente, por circunstâncias, a gente acaba não cumprindo. Para não servir isso de um erro para nós, a gente pede a anulação dos votos diante do tribunal. Depois, eles que estavam sentados ficam em pé, outros que estavam em pé vão sentar para fazer o papel do tribunal e vão proferir essa mesma declaração pedindo essa anulação. Que interessante. E no Yom Kippur, isso antecede o Kol Nidre. Isso, então no Yom Kippur também é para aquele que não teve a oportunidade de fazer naquela madrugada. No início do Yom Kippur, do jejum do Yom Kippur, que é na véspera anterior, a primeira oração é o Kol Nidre, que também é a anulação dos votos. Se pede ao tribunal celestial que ele perdoe, que ele anule, que ele cancele todos os nossos votos, nossas promessas, nossos juramentos e as nossas palavras que foram faladas e não foram cumpridas. Envolvendo todos, aqueles que são mais justos, aqueles que são menos justos, mas todos perante o Eterno, com o coração constrito, pedindo o seu perdão. Rabino, existe uma particularidade no Yom Kippur que antecede o Kol Nidre, que é o pedido de permissão para que se reze na presença de um Ben Anussi, né? Isso. Pedindo a permissão para o Tribunal Celeste, para o Tribunal Terrestre. Eu vi o Natan Alzuber, que é um historiador israelense, ele fala sobre esse período que marcou a história judaica na Península Ibérica, quando esses judeus que se converteram e também dos que foram convertidos à força ao cristianismo ou até o islamismo, mas que nesse período festivo de Rosh Hashanah e principalmente no Yom Kippur, procuravam as sinagogas para rezar em Yom Kippur, quando também acontece a anulação dos votos sob coação. Rabino, o senhor pode falar um pouquinho sobre essa particularidade, até porque o senhor defende uma tradição desses mesmos judeus que foram da expulsão da Espanha para Marrocos, né? Isso. É verdade. Então, quando começa a oração de Kol Nidre, chama-se os Avarianim. Avarianim são estes que foram forçados a transgredir e a mudar a sua fé. Então, os judeus de Espanha e Portugal, principalmente, quando da reino de Castela, da Bela e aquele outro rei da Espanha, então eles promoveram a perseguição para aquele que não quisesse se converter, tinha que sair da Espanha e Portugal. Os que conseguiram sair, foram muitos para o Marrocos, outros foram para a Turquia, outros foram para a Holanda e outros foram para outros países. E teve aqueles que não tiveram condições de sair e foram forçados a se converter ao cristianismo. São chamados de cristãos novos, ou então de marranos, ou então de anussim, que é o termo em hebraico, daquele que é forçado. Então eles tiveram que manter escondido a sua fé no verdadeiro Eterno, verdadeiro Deus. E, de uma maneira pública, mostrar que eram cristãos, que eram católicos. Então, quando chegava nesse período, eles se aproximavam realmente de qualquer sinagoga para fazer a sua oração verdadeira. Então, como eles estavam com uma prática, digamos assim, de outra religião, se pedia permissão aos céus, eles fossem também incluídos nesse perdão do Eterno, em situações anômalas como essa. E o nosso Brasil, esses cristãos novos pensavam que era um lugar que poderiam escapar. Então, desde que o Brasil foi descoberto em 1500, então, nesse primeiro século, a partir de 1500, vieram muitos para o Brasil pensando isso. Mas, infelizmente, as garras do Tribunal da Inquisição também chegou aqui no Brasil. E aí pegaram e violentaram muitos desses descendentes dos Anussim, foram condenados, queimados, foram espoliados, tirados os seus bens, e até pessoas que estavam mortas, quando a Inquisição descobria que ela era uma judaizante, tirava a sua alçada daquela ali e queimava publicamente. Imagina a frustração, imagina o constrangimento, a tristeza daqueles descendentes. E muitas vezes, quando a pessoa não chegava à morte, era obrigada a usar uma roupa chamada de São Benito, que era a penitência dada pela igreja. Então imagina a pessoa andando na rua com São Benito, a zombaria dos outros, para ele que era acusado de estar praticando o judaísmo. E, infelizmente, no nosso currículo escolar aqui no Brasil não é mencionado essas histórias com realmente as suas minúcias.
geralmente, uma passagem. Vieram muitos cristãos novos para o Brasil. E ninguém sabe o que é cristão novo. E o que passaram, né? E o que enfrentaram no Brasil. Os documentos da Torre do Tombo, que eram arquivos secretos, né, do Santo Ofício, se tornaram documentos públicos, né? E esse compartilhamento do Rabino nos mostra que a história do Brasil ela precisa ser reescrita com esses processos de milhares e milhares de brasileiros que foram levados a esse tribunal internacional para serem julgados por práticas judaizantes. Tem um exemplo de personalidades brasileiras. João Ramalho ficou no Brasil aqui. Quando ele escreveu o nome dele, tinha a letra Caf. Quer dizer, uma pessoa cafuia, uma pessoa que era obrigada a fazer uma outra coisa. Bento Teixeira, que escreveu a Prosopopeia, literatura do Brasil, também era um judaizante, também acusado pela igreja. O mais famoso, Antônio Pereira da Silva, o judeu. Entre outros e outros e outros. Infelizmente não é mencionado no livro de história. E graças a Deus hoje, com essa abertura desses documentos, Torre do Tombo em Portugal, a gente vê um renascer desses descendentes de judeus se aproximando do judaísmo, e isso é realmente para todo o Brasil. Isso é uma ideia que a gente tem que levar e trazer realmente as portas abertas para aquele que queira se aproximar do judaísmo e trazer aquela fé dos seus pais mais antigos. Rabino, então, nós estamos quase finalizando aqui o nosso episódio de hoje, mas vamos deixar uma mensagem para o Ben Anus, né, para os Bnei Anusim, sobre a importância de celebrar Rosh Hashanah. A todos os Bnei Anusim, todos aqueles descendentes, 70% da nossa população brasileira tem esse sangue judeu nas suas veias. E agora esse momento de perdão, esse momento de reconciliação com o Eterno é propício para todo aquele que sua alma vibra com esse retorno. Ele procure qualquer esnoga, em qualquer parte do Brasil, que esteja com as portas abertas para recebê-lo, para que ele possa compartilhar, ele possa derramar o seu coração, a sua vontade para fazer serviço ao Eterno e receber as bênçãos contidas nos livros proféticos de Deus, que foram escritas há milhares de anos e vão de fato abençoar nossas vidas. Muito bem. Então, um abraço a você, a todos que estão nos acompanhando aqui nos nossos canais. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like, o seu joinha, para que mais pessoas, mais brasileiros, né? São milhares de famílias brasileiras que têm uma história judaica e as suas almas estão lá, aguardando um despertar, e é através desse serviço aqui que nós estamos trazendo até você, que essas almas vão entender, né? Por que elas estão alvoroçadas, por que elas não têm um sossego ali onde elas estão, porque está faltando algo, né? E é essa aproximação com o sagrado. Então, um abraço a você e até a próxima Shana Tová, né? Shana Tová, um Metuká para todos nós. Vocês.